Neste tutorial eu vou-te dar resposta a questões tão elementares como, por exemplo, podemos ou não utilizar o preto para construir as sombras? O branco é a cor mais adequada para acrescentar luz às tuas cores? Porquê é que as sombras das cores quentes têm que ser frias e as sombras das cores frias têm que ser quentes? Com estas respostas, tu vais entender a lógica da construção das cores e vais ter uma visão mais prática e simples sobre o conceito de luz e sombra. Não deixes de ver este tutorial até ao fim para não voltares a ter dúvidas sobre como e quando deves ou não deves utilizar o branco e o preto nas tuas pinturas. Vamos a isso! O primeiro conceito fundamental tem a ver com a essência do branco e do preto e com aquilo que eles representam para a pintura. Para te explicar de forma evidente como é que funciona essa diferença entre o preto e o branco, vou utilizar um exemplo prático com duas superfícies. Vou aplicar uma pincelada de vermelho sobre este fundo negro e depois aplico a mesma pincelada sobre o fundo branco. Vamos obter vermelho em ambos os casos. Não me parece que se possam retirar daqui grandes conclusões, à exceção do impacto que o fundo provoca na forma como vemos o vermelho. Pois, como sabemos, a nossa vista capta a diferença de luz entre o fundo e a cor da pincelada. Quando aplicamos agora uma pincelada de amarelo sobre a superfície negra e a mesma pincelada de amarelo sobre a superfície branca, este efeito de percepção visual torna-se agora mais evidente. O amarelo aplicado sobre a superfície preta parece mais vivo, porque neste caso a diferença de luz que o amarelo e o preto da superfície refletem é muito maior do que a diferença de luz entre o branco e o amarelo. Poderemos entender melhor esta lógica se pensarmos na luz de um candeeiro aceso durante o dia e o mesmo candeeiro aceso à noite. A intensidade da luz transmitida pelo candeeiro é exatamente a mesma. No entanto, à noite, a nossa visão capta a luz de forma diferente, uma vez que a escuridão da noite tem impacto na forma como vemos a luz. Voltemos à nossa pintura. Se colocar agora uma pincelada de azul marinho sobre a superfície preta e a mesma pincelada sobre a superfície branca, os nossos olhos vão notar que o azul parece mais azul quando é pintado sobre o branco. Isto porque o azul, em termos de luz refletida, está mais próximo do preto, pelo que o notamos mais na superfície onde a diferença de luz é maior. Sobre o fundo preto, as cores mais claras, que refletem mais luz, sobressaem porque o preto é, por definição, a ausência de luz. Por outro lado, no fundo branco, as cores mais claras parecem mais esbatidas, menos nítidas, porque o nosso olhar compara o elevado nível de luz refletida pela cor com o branco, que por definição tem o valor máximo de luz refletida. A grande conclusão é que cada cor tem uma intensidade de luz ou frequência diferente. Em termos de intensidade de reflexo, as cores claras são mais luminosas, aproximam-se do branco, e as cores mais escuras aproximam-se do preto. E qual o impacto destas conclusões na pintura? Cada pincelada aplicada sobre este fundo escuro está a acrescentar a luz que essa superfície reflete. O resultado da pincelada vermelha é o mesmo nas duas superfícies, mas a forma como chegamos lá é diferente. Na tela branca não estamos a somar, estamos a eliminar as frequências ou cores refletidas pelo branco, exceto, neste caso, o vermelho. Da mesma forma, a pincelada de amarelo elimina todas as frequências de luz refletida, menos a do amarelo. E a pincelada de azul anula todas as cores, exceto o azul. Uma cor reflete uma frequência, eliminando todas as outras. Vamos ver isto desta forma. Se misturar as três cores primárias sobre o fundo branco ou sobre o fundo preto, obtemos o mesmo resultado. Vamos obter um valor muito próximo do negro, uma vez que, ao eliminar as frequências das cores, ficamos com uma mistura que quase não reflete luz. Cada cor acrescentada na mistura reduz a luz refletida que estamos a ver na tela. Chegamos então assim à conclusão que, na pintura, a base das misturas e a obtenção de cores
é regida pelo princípio da subtração ou redução da luz. Podemos considerar que o branco e o preto não são cores. São os extremos da intensidade da luz refletida, máximo de luz para o branco, e total ausência de luz para o preto. E então isto significa que podemos utilizar o branco para dar luz e o preto para retirar luz às cores? Sim e não. Sim, porque, de acordo com a teoria de subtração das cores, é assim que funciona na pintura. Mas não, porque essa aplicação da teoria não nos garante que vamos obter o equilíbrio na mistura das cores. Para vos mostrar que não podemos utilizar diretamente estes conceitos, vamos misturar o amarelo com um pouco de preto marfim. Ao fazermos isto, estamos a reduzir luz. Sim, o conceito é verdadeiro. Mas, como podem ver, deixa de ser amarelo e passamos a ver um tom esverdeado. Por que será? Bem, vamos voltar um pouco atrás para perceber o que é o preto. Quando fiz estas misturas iniciais, para conseguir chegar ao preto, ou cor mais escura, sem luz, utilizei uma proporção maior da cor que à partida era mais escura ou com menos luz, ou seja, o azul. Por isso, ao misturar preto com amarelo, sobressai nesta mistura o efeito do azul. O preto tem proporções das três cores primárias que não controlamos e tem um forte impacto do azul. E basta esta razão para não utilizarmos o preto para obter as sombras das cores, porque não podemos controlar. Se não posso utilizar o preto, como é que vou conseguir obter as sombras das cores com base naquilo que aprendemos neste tutorial? Eu vou dizer isso no fim, porque agora vamos passar para o outro lado do espectro, o lado da luz máxima. E vou-vos mostrar como é que podemos utilizar o branco para acrescentar luz às cores das nossas pinturas. Vamos agora acrescentar a cada uma das cores primárias o branco. Como podemos ver, ao contrário do que aconteceu quando misturei o amarelo com o preto, as cores ganham luz sem que o branco provoque um grande desequilíbrio na cor. Ou seja, mantemos as principais características da cor, seja no amarelo, seja no vermelho, ou seja no azul. Então, parece que não há razão para não utilizar o branco para acrescentar luz às cores. E, efetivamente, o branco, que se define como máximo de luz refletida, tem um equilíbrio de cores que nos permite utilizá-lo sem receio para aclarar as cores, ou seja, aumentar a intensidade de luz refletida. Se usarem o branco para esse fim, não vão cometer qualquer erro. Neste caso, a teoria funciona sem limitações. No entanto, como vos mostrei no vídeo que deixo em referência, podemos melhorar a qualidade e vivacidade da introdução de luz na pintura se, em vez de utilizarmos o branco, optarmos por escolher uma outra cor com mais luz que a base que querem aclarar. E agora, tal como prometido, chegou o momento de vos dizer como é que esta teoria da redução da luz funciona para nos ajudar a encontrar as sombras corretas das cores. Recordem as nossas misturas iniciais, em que, com a mistura das três cores primárias, conseguimos reduzir a luz, ou seja, criamos sombra. E para a criação das sombras, isto é mais do que uma ajuda, é uma obrigação, pois não há outra forma de criar sombra. É verdade. Quando dizem que a sombra se obtém misturando a sua complementar, podemos verificar sempre que, seja qual for a cor base que queremos escurecer, teremos sempre uma proporção das três cores primárias. A preocupação na elaboração das sombras prende-se apenas com a preservação do equilíbrio da cor base, para não acontecer o que aconteceu quando misturamos o amarelo e o preto. A minha recomendação, para não perder este equilíbrio na mistura das sombras, é partir da cor base e ir acrescentando gradualmente as cores primárias em falta. Vamos agora à questão das cores frias e das cores quentes. Se repararem, a redução da luz consegue-se acrescentando as cores do lado oposto da roda das cores, por isso se chama a complementar. Ou seja, estás a somar sempre uma cor fria a uma cor base quente e somas sempre cores quentes quando a cor base que queres escurecer é uma cor fria, deste lado. Não precisas de saber mais do que isto para dominar a luz e as sombras nas tuas pinturas. Com este tutorial, tu ficaste a saber as bases da luz e da sombra. Agora,
O importante é praticar. Treinar. Só treinando é que vais ganhar confiança na mistura das cores primárias para obteres as sombras e as luzes. Se quiseres ganhar ainda essa confiança com maior rapidez, recomendo que utilizes uma paleta de cores limitada para que, com essas misturas, fiques a dominar as cores que utilizas nas tuas pinturas. Já agora, se quer saber também algo mais interessante sobre como atingir a cor correta, o tom correto da sombra, deixo-te aqui este tutorial que não deves perder. E por último, como sempre, peço-te que dês o like se não o fizeste, subscreve o canal e ativa o sininho para ficares a saber quando é que eu tenho vídeos práticos e interessantes para ti. Obrigado.